Hoje pela manhã nós estávamos meditando com os irmãos sobre o tema Seja a melhor versão de si mesmo. Neste ano de 2021, seja a melhor versão de você mesmo. Olhe para 2020, o que você era, o que você foi, como você agiu, qual foi o ano que você viveu, e coloque no seu coração o desejo de em 2021 você melhorar. Ah, pastor, mas eu fui muito bem. Mas nada é tão bom que não possa melhorar, não é isso? Sempre podemos melhorar. Nós possamos dar um upgrade aí realmente na nossa vida, ser um cristão 2.0. Hoje pela manhã nós falamos, sobre o marido, melhor em 2021, falamos sobre a esposa melhor em 2021, mas agora à noite eu quero falar com os irmãos da palavra do Senhor, um cristão melhor em 2021, um discípulo de Cristo melhor, um crente melhor em 2021, uma igreja melhor em 2021, pensar com os irmãos sobre isso. Vamos voltar ao texto então, de Romanos 12, verso 2, Romanos 12, verso 2. Nós vamos ler esse texto todos juntos, numa só voz. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para lermos esse texto? Romanos, capítulo 12, verso 2. Todos juntos, vamos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Nova Versão Internacional traz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aplica, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nada nem ninguém possa impedir de recebermos nesta noite a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, quebranta os nossos corações, queremos ouvir o Senhor, usa o Teu servo conforme a Tua vontade, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar. Queridos, eu estava estudando a palavra do Senhor, preparando esta palavra, como de costume eu estava orando e pedindo ao Senhor: Senhor, o que Tu queres falar à Tua igreja? Senhor, o primeiro domingo do ano, Senhor, nós estamos iniciando uma nova caminhada, rompemos um ano tão difícil, entramos agora cheios de esperança no ano de 2021, o que Tu queres falar com a Tua igreja? E aí, meus irmãos, virada de ano é sempre tempo de nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida, colocar a nossa vida na balança, pensar o que foi bom, o que não foi, aonde eu acertei, aonde eu errei, até onde foi bom, o que eu posso melhorar. E meus irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos conclama a sermos melhores a cada dia. O texto bíblico vai dizer que a gente deve caminhar de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não é simplesmente vitória, é mais do que vitória. E que nós precisamos caminhar a cada dia. Jesus, Ele falou para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Foi a palavra, a convocação de Jesus para nós, que somos discípulos dele. Diante disso, meus irmãos, há um desafio do Senhor para que nós sejamos
nesse ano, uma versão melhor ainda de nós mesmos. Se eu fui um cristão verdadeiro em 2020, que em 2021 eu seja melhor. Se eu fui um bom marido, que eu seja um marido melhor. Se eu fui uma boa esposa, que eu seja uma esposa melhor. Se eu fui um bom pai, uma boa mãe, que eu seja melhor. Se eu fui um bom filho, que eu seja melhor. Há um desafio da palavra, meus irmãos, que nós continuemos marchando, não nos permitindo envolver pelas coisas desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno, é o que a palavra de Deus ensina. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos, e aí é importante a gente fazer esse contexto, né? Paulo está pregando, falando a uma igreja que estava no meio de um mundo tão corrompido. Roma, meus irmãos, a metrópole de Roma. Meus irmãos, Roma tinha tudo que vocês imaginarem. Parece o Rio de Janeiro, parece São Paulo. Tudo que vocês imaginarem de ação do inimigo tinha em Roma. Como tem hoje no Rio, como tem em São Paulo, como tem no mundo de uma maneira geral. Meus irmãos, promiscuidade, Roma tinha. No Rio de Janeiro tem, meus irmãos, promiscuidade? São Paulo tem, no Brasil tem, no mundo tem? Tem. A igreja está aí, e a igreja estava em Roma. Tinha adultério, tinha fornicação, tinha vícios, tinha homossexualismo, tinha roubos. Tudo que os irmãos pensarem tinha em Roma, e em Roma também tinha a igreja do Senhor lá. Tudo que nós sabemos que tem no mundo, e a igreja do Senhor também está no mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo para fazer diferença no mundo. É sempre essa a visão e o desafio que o Senhor nos dá. Por isso Paulo escreve para a igreja de Roma e para a igreja, nós, assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu sei que o mundo faz tudo isso, para o mundo é normal, mas não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao mundo, não entrem no esquema, a palavra aí é esquema, não entrem no esquema do mundo. Interessante que a palavra que traduz por mundo também pode ser traduzido por século, né? Outras versões vão dizer, não se amoldem a este século, ou a este mundo. Se nós pensarmos dessa maneira, você vai lembrar que da virada do século 20 para o século 21, parece que o inimigo escancarou, né? Eu lembro ainda como as coisas eram veladas no século 20, né? E de repente da virada de 2001, de 2000 para 2001, e aí começa em 2001, século 21, como a coisa foi assim escancarada. E aí a gente vem nesses 20 anos do século 21, como, meus irmãos, a corrupção, a maldade, a promiscuidade está em todas as escancaradas. Eu lembro que ainda no século 20, as revistas de pornografia, elas tinham uma tarja na frente, né, que tapava alguma coisa. Você chega na banca de jornal hoje, não tem mais essa tarja não. Está ali para criança, para adulto, para qualquer um ver. No século 20 as coisas eram, as sociedades secretas, elas eram mais veladas. No século 21 não, está escancarado. Você fica sabendo tudo que acontece, você joga na internet, tem tudo aparecendo, você está vendo casamentos dentro de sociedades secretas, as pessoas não escondem mais que fazem parte de A, de B, não, agora é tudo assim. A gente vê, meus irmãos, que antigamente, no século 20, tinha-se um respeito pelos símbolos religiosos, né? Pelos símbolos religiosos. Hoje, século 21, não há respeito nenhum aos símbolos religiosos. Até as imagens do catolicismo estão sendo profanadas hoje. Os crucifixos, as imagens, tudo estão sendo profanados em rede pública. E você vê tudo aparecendo assim, não há mais nenhum respeito a essas questões. Parece que o mundo, ele cada dia teme menos a Deus.
E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que no proliferar da iniquidade, muitos teriam o seu amor o quê? Esfriado. No proliferar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Meus irmãos, mas para nós experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos não tomar a forma deste mundo. Os irmãos entenderam? Eu inverti a ordem do texto aqui. Porque Paulo vem dizendo o que você precisa fazer, porque em fazendo isso você vai verdadeiramente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você quer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida? Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Assim, vocês serão capazes de experimentar a vontade de Deus na vida de vocês. É essencial, meus irmãos, essencial sabermos identificar as armadilhas do mundo em que nós estamos vivendo. Porque o inimigo, ele arma situações e armadilhas para nos tirar do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você precisa estar atento a isso. Por isso, o crente tem a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós, quando tivemos um encontro com Cristo, o Espírito Santo habita em nós e Ele então muda a nossa forma de ver, de entender o mundo. Aquilo que é normal para o mundo, para nós não é. Aquilo que no mundo acontece, para nós não nos ofende, precisa ofender mesmo. A iniquidade, a promiscuidade, as concupiscências precisam nos ofender. Nós precisamos continuar nos ofendendo com essas coisas. A gente não pode, meus irmãos, simplesmente achar que é assim mesmo, não. A gente precisa sentir-se, tocado por essa situação. Você não pode ver uma pessoa enveredada pelo vício, destruindo a sua vida e falar assim, é assim mesmo, não tem jeito não. Não pode. Você precisa ter um coração cheio de compaixão, se incomodar com aquela situação e de alguma forma tentar mostrar para ele que não é aquilo que Deus tem para ele. Uma pessoa com a vida toda errada, e você não vai dizer, mas olha, é assim mesmo. Não, precisa nos ofender, nós precisamos nos sentir tocados. Não nos ofender no sentido de nos revoltarmos, mas nos ofender no sentido de nos enchermos de compaixão pela alma perdida pelo pecador. Mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se contamina. Não se contamina, não se deixa seduzir ou enganar com as armadilhas deste século. Foge da aparência do mal. Meus irmãos, é tão fácil. Hoje em dia as coisas estão assim, tão terríveis, estão à mão. Um clique, e você tem tudo que não presta na internet. Um clique. Um controle remoto. E você tem tudo para você, até o que não presta você encontra. Na Netflix, na Prime, em qualquer outro lugar. Você encontra. Nós precisamos filtrar, pela mente de Cristo que temos, filtrar aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica. Nós precisamos estar atentos, precisamos lutar contra isso e lutar contra a nossa própria carne, porque muitas vezes a carne vai querer tender para essas coisas, mas nós precisamos querer agradar ao Senhor. Bom, se no ano de 2020 eu me deixei levar por essas coisas, Deus está me desafiando em 2021 a ser uma nova versão, uma versão muito melhor de mim mesmo, enquanto crente em Jesus Cristo. Um voto ao Senhor de colocar a minha vida diante do Senhor. Senhor, este ano eu vou fazer diferente para a glória do teu nome. Você pode dizer amém a isso? Amém? Eu vou fazer diferente. Eu vou ser melhor.
Se eu orei pouco, eu vou orar mais. Se eu li pouco a palavra, eu vou ler mais, eu vou me dedicar mais. Um cristão melhor diz não à violência e valoriza a vida. Queridos, teve um país aí que festejou, eu acho que foi a Argentina, festejou a liberação do aborto. Festejou a liberação do aborto. Você sabe o que é isso? O homem quer o direito de tirar a vida. O homem quer ter o direito de matar um bebezinho que ainda não nasceu. Quando adquirir esse direito legalmente, veja, nem tudo que é legal é moral. Pode ser legal, porque tem lei, mas não é moral. Eles agora têm o direito. Eu não sei exatamente quantas semanas, acho que até 14 semanas, não sei quanto é o tempo, mas, meus irmãos, o coraçãozinho já está batendo, já é uma vida, e ali eles têm agora o direito, na Argentina, de abortar. Não só mais por causa de estupro, ou por causa de doença, não. Qualquer motivo, pode-se abortar. Um cristão melhor. Não tem como, meus irmãos, nós sermos a favor. Ouvimos isso e não nos sentimos ofendidos com essa questão. Esse é o mundo. Meus irmãos, no século XX, se falasse sobre isso. Meus irmãos, hoje, uma pessoa é criticada porque fala mal da maconha. A pessoa é criticada. É quase linchada porque fala mal da maconha, do vício, da droga. Esse é o século que nós estamos vivendo. E as bandeiras se levantam para a liberação das drogas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É esse mundo, igreja, que nós precisamos estar e fazer diferença. Um cristão melhor vive de maneira honesta. Num mundo de corrupção, nós precisamos viver de maneira honesta. Ah, porque todo mundo pega. Mas eu não sou todo mundo. A gente fala com o filho, né? Ah, mas pai, mãe, todo mundo... Você não é todo mundo. Eu ouvi isso quando criança, você ouviu, e agora a gente fala para os nossos filhos, os avós falam para os netos, né? Você não é todo mundo. Ah, pô, mas todo mundo cola na prova, mas você não vai colar, você é crente, você é cristão. Ah, mas todo mundo dá um jeitinho, quem dá jeitinho é o inferno, no céu não tem jeitinho. Foge dos vícios da carne, foge, cristão melhor, foge dos vícios e das concupiscências ou os desejos imorais da carne, foge da imoralidade, foge da pornografia. Dá até medo, meus irmãos, de você pegar o celular de alguém emprestado hoje. Às vezes você pega o celular de alguém por algum motivo assim, né, para poder ligar ou para fazer alguma coisa, ou você quer ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Esses dias aconteceu comigo. E o rapaz, salva aqui para mim e tal, como é que eu faço? Tudo, e eu peguei o celular e fui, né, salvar para ele ali o negócio. Tomei aquela pessoa que vai abrindo um montão de janelas e não fecha, né? Vai deixando tudo aberto, né? Aí eu cliquei aquele monte de janela, a primeira janela que abriu, pornografia. E há um estudo da psicologia que diz que uma imagem pornográfica leva meses para sair da nossa mente. Estudo científico. A pessoa, coloca os olhos naquela imagem ali, leva meses para aquela pessoa tirar aquela imagem da mente dela. Tamanha força da maldade do diabo sobre a mente das pessoas, meus irmãos. Agora imagine uma pessoa que vicia nesse negócio. Fugir
dos vícios, da carne e da imoralidade. Um cristão melhor, ele vive pela verdade e tem a Bíblia como verdade, a palavra de Deus como verdade, Cristo como verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o mundo tem muitas verdades, e cada um pode ter a sua verdade, e cada um acreditar no que quiser, e viver segundo o seu bem prazer, nós não, meus irmãos. A nossa verdade é Cristo. O nosso exemplo é Jesus. A nossa direção está no Cristo. Nesse ano, nesse século que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar vivendo Cristo em nós. E a Bíblia é a palavra de Deus. Embora esteja surgindo até pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada não. É que tem crente velho precisando se converter. Essa que é a realidade. Estava convencido. Achava que era até legal, gostava dos hinos, gostava do culto, né? Até conhece de teologia, mas não teve o encontro real com o Senhor da palavra. Está faltando transformação. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, tu é o cara, mas sabe de uma coisa? Te falta o quê? Nascer de novo. Conhecedor da palavra ele era, religioso ele era, mas precisava nascer de novo. Vive pela verdade, e a verdade é Cristo. Tem a Bíblia como direção, a Bíblia é a palavra de Deus. Mantenha a sua vida devocional, a sua vida de adorador, a sua vida de louvor ao Senhor em dia. Tem prazer de estar na presença do Senhor, tem prazer de buscar ao Senhor, tem prazer de orar, tem prazer de adorar, tem prazer de ler a palavra, tem prazer de vir à casa do Senhor, tem alegria de estar aqui. Se alegra com as coisas de Deus, ouve um hino e fica feliz. Tem crente que reclama, tem crente que ouve um hino, às vezes tocando na casa de alguém, e fica botando esses hinos alto, tá vendo? Aí, ó, não sei o que, tudo, reclama, crente. Que dirá aquele que não é crente? Tem prazer, meus irmãos, na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi, adorador que era, ele disse: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Meus irmãos, se em 2020 você falhou na sua vida de adoração, se em 2020 você falhou, você deixou de desejar na sua vida de leitura da palavra, de oração, de busca ao Senhor, Deus está te dando uma oportunidade de ser um crente melhor, de buscar mais ao Senhor, de se entregar ao Senhor na palavra, de ler a palavra do Senhor, de orar mais, de sentir mais a presença de Deus na sua vida em 2021. Você tem um ano pela frente. E hoje, no terceiro dia do ano, Deus está te dando essa oportunidade de se colocar e de fazer um voto a Ele, de se colocar diante do Senhor e buscar a face do Senhor. Mantém sua vida devocional em dia. Eu quero desafiar você a fazer um voto com o Senhor. Senhor, nesse ano de 2021, eu quero ser a melhor versão de cristão de mim mesmo. Eu quero ser um cristão melhor do que eu fui em 2020. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero ouvir mais a sua voz. Eu quero estar mais na sua presença. Eu quero ser usado pelo Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça voto com o Senhor. Mas lembre-se, voto com o Senhor é coisa séria. Eclesiastes 5:4 vai dizer que quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Se você votar,
cumpra o voto que você fez ao Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor nem votar, se não vai cumprir. Mas a grande questão, meus irmãos, é que, pastor, vai ser fácil? Não. Quando a gente faz um voto ao Senhor, não é fácil cumprir. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é não ser negligente. Eu, na minha caminhada, voto ao Senhor hoje, na minha caminhada, eu vou ter tropeços. Eu vou ter dificuldades. Vou ter dias que eu vou querer fraquejar. Mas eu vou lembrar do que eu voto que eu fiz ao Senhor, e eu vou me reerguer, eu vou clamar ao Senhor. O Senhor vai me dar graça, Ele vai me tomar pela mão, eu não vou estar sozinho. Ele conhece o meu coração. Mesmo quando eu erro, Ele entende que na realidade eu quero acertar. É diferente daquela pessoa negligente, que não faz, que fala da boca para fora, que não vai fazer nada, fala que vai fazer e não faz. Não é isso. É isso que a Bíblia condena. Mas eu voltar ao Senhor e lutar por isso, agrada ao coração do Senhor. A minha tentativa de melhorar já agrada a Deus, porque Ele conhece o meu coração. Agora Ele sabe que eu sou pó e cinza. Você está entendendo? Ele sabe. Sabe aquela história? Eu tinha um professor de matemática que era muito interessante. Olha como era difícil passar na matéria do Mourão. Matemática com Mourão era um suplício. Um ano eu reprovei, no outro ano eu passei. Mas olha, eu fiz isso para poder passar em matemática com Mourão. Mourão ensinando trigonometria, meu Jesus da glória. Seno, cosseno, tangente, não sei o que e tudo tal. Vocês vão ver como é que eu tive que estudar, que até hoje eu lembro, né? Então, para poder passar. Mas era interessante que na prova dele, se você escrevesse o seu nome certo, ele já dava meio ponto. Você começava um raciocínio na questão, e de repente errava na conta, ou não conseguia fazer o resto e tudo. Naquele raciocínio que você deu, ele ia pontuando. 0,5, 0,2, 0 não sei o que, 1 ponto e tal. E no final, ele somava aquilo tudo, porque ele entendia que havia um esforço, ele sabia que não era fácil, e ele sabia que havia um esforço da sua parte de querer caminhar naquele sistema. Isso ele era justo. Deus é assim, Ele é justo. Mesmo quando nós falhamos em algum momento na caminhada, mas Ele vê o nosso coração. Ele vê, olha, ele caiu, mas ele está tentando. Ela deu uma fraquejada agora, mas ela está com o coração, ela está arrependida. Ele está caminhando, ele, olha, está embuscado, ele tem chorado, ele tem se arrependido. E Deus conhece o nosso coração. Quando fazemos voto ao Senhor, o inimigo quer nos impedir de cumprir esse voto, mas Deus olha o nosso coração, meus irmãos. E Ele olha não como nós, porque nós olhamos acusando, nós olhamos botando defeito. Não, Deus olha com um olhar de misericórdia. Ele olha para a minha miséria com o coração. Misericórdia, miséria e cardia. Ele olha para a minha miséria com o coração. Ele olha para mim e diz assim: Alexandre vacila, mas é maneiro. O Alexandre, ele está tentando, ele está no caminho certo. Eu vou ajudar ele, não vou desamparar. Ele sabe que sozinho não consegue, porque Jesus não falou para nós: sem mim nada podeis fazer. A gente depende de Deus, até para cumprir os nossos votos com o Senhor. Nós dependemos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós dependemos. Você pode clamar a ajuda do Espírito Santo para você cumprir esses votos. Uma versão, seja a melhor versão de você mesmo em 2021. O melhor cristão que você possa ser. Olhe para 2020, veja onde você falhou e busque ao Senhor: Senhor, eu quero melhorar, eu quero fazer mais, eu quero buscar a Tua face, eu quero me colocar diante do Senhor. Pensar na ação do Espírito Santo em nós, eu lembro de uma figura que no Antigo Testamento era muito comum.
O azeite. O azeite no Antigo Testamento. O azeite no Antigo Testamento é algo precioso demais. Né? Precioso demais. Os irmãos terem ideia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, segundo livro de Reis, no capítulo 4, conta a história de uma viúva, né, que vai procurar Eliseu, procurar o homem de Deus e falar: olha, homem de Deus, o meu marido morreu, e você sabe que o meu marido era um homem que clamava ao Senhor, que buscava ao Senhor, que era um servo real, mas ele morreu, nos deixou desamparado, e agora temos tantas dívidas, que os nossos credores aí, eles estão querendo vender os meus filhos. Quer que eu venda os meus filhos como escravos, para poder pagar a nossa dívida. E Eliseu olhou para aquela mulher, o profeta Eliseu olhou para ela e perguntou para ela: o que você tem em casa? E ela disse assim: eu tenho apenas uma botija de azeite. E ele virou para ela e disse assim: olha, você faz o seguinte, você vai na sua vizinhança, e pede muitas vasilhas emprestadas, não poucas. O texto é muito interessante, que ele fala assim: olha, não poucas vasilhas, peça muitas vasilhas emprestadas. Vai na sua vizinhança toda e vai buscando vasilhas. E quando você chegar com as vasilhas todas, aí você começa a derramar do seu azeite que você tem, você começa a derramar nas vasilhas e vai enchendo. E aquela mulher obedeceu a palavra do profeta, e ela foi lá e pegou muitas vasilhas emprestadas, levou para casa, e junto com os filhos, ela e seus 2 filhos, começaram a encher. Pegaram da vasilha dela, que estava de azeite, começou a encher. Encheu a primeira vasilha, passou para outra, ainda tem, vou passar para outra, ainda tem, vou passar para outra, e 3, 4, 5, 6, o texto bíblico não diz quantas vasilhas ela deu, só diz que é muitas, e ela foi enchendo, e com aquela vasilha de azeite que ela tinha, Deus fez um milagre, multiplicou o azeite, e ela encheu muitas vasilhas, muitas vasilhas. E aí quando não tinha mais vasilha, nenhuma, o azeite parou de multiplicar. E ela correu lá no homem de Deus, no profeta, e perguntou: profeta Eliseu, olha, eu fiz como você disse, olha, aconteceu esse milagre, agora tem muito azeite, e o que eu faço? E Eliseu disse para ela assim: agora você vai pegar esse azeite que foi multiplicado, você vai vender. Venda esse azeite. E aí você vai fazer o seguinte: com o dinheiro que você vender esse azeite, primeiro você paga a sua dívida. Depois que você pagar a sua dívida, você agora vai viver desse azeite na sua casa. Meus irmãos, tem 3 questões no azeite que nós podemos olhar para o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O azeite como socorro e providência de Deus. O azeite como socorro e providência de Deus. O que Deus usou para socorrer aquela mulher foi o azeite. Um pouquinho de azeite que ela tinha em casa. Primeiro ela clamou, ela buscou a Deus, Deus lhe atendeu. E a partir do azeite que ela tinha em casa, Deus fez o socorro dele. Multiplicou o azeite. Eu olho para esse texto, meus irmãos, né? E daquele azeite dela, que Deus multiplicou, ela pôde pagar as dívidas do lar dela, ela pôde desfazer o perigo contra a família, porque os seus filhos seriam escravos, seriam vendidos como escravos. Ela protegeu os seus filhos através do azeite que Deus deu, né? E ainda teve o sustento para o seu lar, Confia, pois, no Senhor. Confia, pois, no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, ele confirme no seu coração, para que você possa livrar a sua família, o seu lar, das mãos do inimigo. Do inimigo que quer escravizar os seus filhos. Do inimigo que quer desfazer o seu lar.
do inimigo que quer trazer tristeza à sua casa. O Senhor tem dado socorro a você, tanto na sua vida espiritual, material, emocional. Deus pode agir, Ele quer. Confia, pois, no Senhor, e Ele vai dar sustento. O azeite, meus irmãos, também era usado no Antigo Testamento como unção. Unção e para dar autoridade espiritual a alguém. Autoridade espiritual. Nós vamos lembrar, meus irmãos, que o próprio Jesus disse para nós que, olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Aquele que estiver em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a unção do azeite no Antigo Testamento, hoje nós temos como o Espírito Santo, que desceu sobre nós e que habita em nós. Essa unção é nos dada pelo Espírito Santo. Antes, que o Espírito Santo era dado em porções para situações específicas, agora não. Agora o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele vem de maneira permanente sobre a nossa vida, nos dando autoridade no nome de Jesus, para nós vencermos as batalhas, as situações que nós enfrentamos. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Sem a ação do Espírito em nós, não conseguimos vencer o mundo, a carne e o diabo. Precisamos estar atentos. E Deus então multiplica o azeite na vida da viúva. O Espírito Santo é que nos dá autoridade. E meus irmãos, múltiplo em nós. Ele age de maneira tremenda. Quanto maior o número de vasilhas nós tivermos, mais Ele vai nos encher. Quanto mais você se colocar nas mãos de Deus, mais Ele vai te usar, mais Ele vai agir na sua vida. Quanto mais você se esvaziar de você mesmo, mais Deus vai encher você da presença dEle. Azeite como unção e autoridade do Espírito Santo. E por fim, o azeite como bálsamo curativo. Bálsamo curativo. Aquele azeite que Deus multiplicou na casa da viúva, enxugou as lágrimas da viúva. Ela estava aflita, sua família estava em perigo, e agora, porque Deus multiplicou o azeite dela, acabou, as lágrimas foram enxugadas, um sorriso chegou ao seu rosto, a providência de Deus veio sobre ela. O azeite veio naquele momento como um bálsamo de alegria sobre a vida daquela mulher. Um bálsamo curativo. O azeite, meus irmãos, era muito comum, era usado como remédio para cuidar e curar de feridas e doenças naquela época. Você lembra que lá na passagem do bom samaritano, que Jesus contou, né? Aquele homem que foi assaltado, espancado, deixado quase à morte. E aí, quando o samaritano para atendê-lo, o texto diz que ele derrama vinho e azeite sobre as feridas do samaritano. Foi o primeiro socorro que ele fez ali, daquele homem. Primeiro socorro. Chegou ali, limpou, né, e derramou vinho e azeite para ligar, para impedir a infecção daqueles ferimentos. Azeite como bálsamo curativo. Não é isso que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo vem, meus irmãos, para curar as nossas feridas, para colocar em nós, meus irmãos, a saúde espiritual que nós precisamos, para limpar a nossa mente dos ataques do inimigo.
para que nós possamos ouvir mais a voz de Deus e menos a nossa própria voz ou a voz do inimigo. É o Espírito Santo que nos ajuda a discernir o que é de Deus, o que é coisa da minha cabeça e o que é ataque do inimigo. É na intimidade com o Espírito Santo que eu consigo caminhar verdadeiramente segundo a vontade do Senhor. É o bálsamo que vem curar as minhas feridas, porque Cristo levou sobre si as nossas feridas, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. Por isso, o Senhor te convoca, te convida. O Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração: seja a melhor versão de você mesmo nesse próximo ano. O Senhor conta com você. O Senhor quer ver as coisas dele, a vontade dele acontecer na sua vida neste ano. Faça voto com o Senhor. Eu quero desafiar você a fazer o voto com o Senhor nessa noite. Você em casa, você aqui presencial, fazer um voto com o Senhor. Lembrar aonde você falhou nesse ano de 2020. E falar assim: Senhor, vai ser diferente esse ano. Eu vou me dedicar. Vai ser melhor. Eu vou me esforçar. Com a ajuda do Senhor, eu vou conseguir. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você já orou por uma outra família, já orou por outra pessoa no início do culto. Mas agora eu quero convocar você a pedir por você mesmo, pela sua vida. Não quero que você compare a sua vida com a vida de ninguém, mas que você coloque a sua vida, compare você com você mesmo. Quem eu fui, quem eu poderia ter sido e quem eu vou ser nesse próximo ano. Quem eu fui em 2020, quem Deus gostaria que eu fosse e quem eu posso ser, quem eu vou me dedicar a ser nesse ano de 2021. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer voto contigo de ser um crente melhor nesse ano de 2021. Eu quero ser um discípulo melhor nesse ano de 2021. Eu quero estar mais sensível à voz do Teu Santo Espírito. Eu quero ser mais usado pelo Senhor. Eu quero estar mais comprometido contigo nesse ano. Senhor, nos momentos que no ano de 2020, onde eu tropecei, esse ano eu não vou tropeçar em nome de Jesus. Aonde eu falhei, esse ano eu não vou falhar em nome de Jesus. As pessoas que me enganaram, esse ano não vão me enganar. O inimigo que me armou a armadilha e eu caí, esse ano eu não vou cair. Porque eu vou estar agarrado ao Senhor nesse ano. Sensível à voz do Teu Espírito. Atento à minha vida de louvor, à minha vida devocional, à minha vida de oração, à minha vida de leitura da Tua palavra, à minha vida de culto na Tua casa. Oh Pai, no meu comprometimento com o Senhor, eu vou estar atento com o meu testemunho. Oh Pai, eu vou me dedicar em ser luz onde eu estiver. Ó Pai, ser sal da terra, luz do mundo. A minha palavra vai ser sim, sim, não, não. Eu não vou voltar atrás, eu não vou olhar para trás. Os meus olhos vão estar fixos no Senhor. Faço voto, Pai, contigo nesse momento. Mas Pai, eu só consigo contigo. Sozinho nada posso fazer. Eu só consigo com o Senhor. Vem, Espírito Santo, me conduzir. Me ajuda a cumprir o meu voto diante do Senhor.
me alerta, me exorta, abre os meus olhos espirituais para que eu veja, porque eu quero, Senhor, experimentar a Tua vontade na minha vida, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Pai, todos os Teus filhos nessa noite, que estão fazendo esta oração, que estão se colocando diante do Senhor, que a Tua mão de amor, de misericórdia e de proteção esteja sobre eles, e que cada um deles seja ajudado pelo Senhor a cumprir esse voto maravilhoso que fazemos, ó Pai, no início deste ano. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o nosso ano de 2021 seja o melhor ano na presença do Senhor que nós já tivemos até aqui.